alunos do 7º ano. Vamos aqui mais uma aula. Agora vamos para a parte 2 aqui do livro, o capítulo 2 do livro, a adaptação dos seres. Nós pegamos o capítulo 1, e ele é uma introdução aqui para o ensino de ciências, né? Dos seres vivos. Nós vimos como é que se dá os níveis de classificação dos seres e abordamos as características até de alguns seres, né? E aqui nós vamos trabalhar a questão de adaptação, né, dos seres vivos, sejam animais, sejam plantas, sejam bactérias, sejam protozoários. E aqui, já no livro, ele mostra um texto muito interessante. Leiam bem esse texto, muito interessante. Aqui você fica já a par do que seria a questão do que nós vamos trabalhar hoje, né? A questão da diferenciação dos seres vivos, né, no seu ambiente, suas características, suas particularidades, né? Seu modo de vida, o que é que eles fazem de diferente, cada animal, cada ser vivo faz de diferente no seu habitat, né? Seus diferentes habitats que existem no planeta. E aí, vamos lá, vamos começar. Primeiro tópico aqui é entender o que é adaptação. Aí ele diz o seguinte, no texto: de maneira geral, verifica-se que os seres vivos estão adaptados a um ambiente e a um modo de vida. Tranquilo, os seres vivos estão adaptados a um ambiente e a um modo de vida, que é o que eu citei aqui no texto passado. Os cientistas consideram a adaptação qualquer característica de um ser vivo que o torne integrado ao ambiente e aumente suas chances de sobrevivência. No texto que abre este capítulo, você pode perceber algumas adaptações do Jupará relacionadas a diversos aspectos da vida desse animal. Algumas adaptações têm relação com os fatores não vivos do ambiente. Outras dizem respeito à interação com outros seres vivos. Há aquelas ligadas à obtenção de energia para a sobrevivência e as que influenciam na reprodução e na propagação da espécie. Ou seja, ele deu o exemplo aqui do Jupará aqui. Ele tem umas adaptações no ambiente que ele vive, do modo de vida dele, como ele sobrevive, como ele se alimenta, como ele foge dos predadores, né? Como ele encontra parceiros, né, para a reprodução, como é sua relação com outros animais que vivem ali também. Ou seja, ele é um animal que está adaptado àquele ambiente, aquele habitat. Ele se adaptou de uma forma não só da questão de gostar daquele ambiente, né? Ele não apenas não gosta daquele ambiente, mas ele também está adaptado a viver naquele ambiente, a se alimentar, a conviver com outros seres vivos ali naquele ambiente. Isso que eu digo, esse texto muito bom, leiam, releiam quantas vezes vocês quiserem. Vamos lá. Como acontece a adaptação? Ele diz o seguinte: em primeiro lugar, é importante saber que a adaptação não acontece para satisfazer a necessidade de um ser vivo, nem porque esse ser vivo está submetido a determinadas condições durante sua vida. O Jupará, ele não está adaptado ali só porque ele gosta, porque ele quer, porque ele entrou naquele ambiente, não. Não. Ele está adaptado ali porque sua espécie, ao longo do tempo, né, desde já antes da formação das suas espécies, isso é o conteúdo de evolução que nós vamos estudar mais no 9º ano. No 9º ano eu estou dando agora conteúdo de evolução, né? Darwinismo, Lamarck, né? O Darwin, ele é como é que se diz? O grande bastião aí da questão da evolução das espécies, né? E no 9º ano eu estou dando essa aula agora. Vocês podem acompanhar essa aula aqui no canal. Todas as aulas são abertas, de todos os anos aqui, até de aulas que eu coloco que não são para a escola, são aulas universitárias, né? Ou aulas
fora do ensino básico, ou aulas que servem para tanto para o ensino superior como para o ensino básico, vocês podem assistir às aulas aqui desse canal. E a questão é a seguinte: o Jupará, por exemplo, na formação da sua espécie, né, quando a espécie dele surgiu, ele veio de ancestrais que estavam adaptados mais ou menos ou igualmente a esse ambiente. Ele não surgiu do nada, né? A espécie não surgiu do nada. E o Jupará, ele vive naquele ambiente não é simplesmente porque ele gosta. Lógico que ele gosta, né? É o ambiente perfeito para ele. Ele gosta daquele lugar. É uma espécie que está lá há anos e anos e anos, né? Eu acho que se a gente for pesquisar a fundo, pode encontrar até que é uma espécie que esteja nesses habitats aí antes de vários e vários outros animais que estão lá hoje, né? E a questão é a seguinte, ó. Pronto, o texto resumiu bem melhor. Em outras palavras, a adaptação não acontece ao longo da vida de um indivíduo. Ela faz parte de um processo denominado evolução, que ocorre ao longo das gerações. A evolução é um assunto que será detalhado em outro ano do curso de ciências. Ou seja, vai havendo gerações desses animais vindo de um ancestral comum. Esse ancestral comum, ele acaba gerando, como é que se diz, diferenciações nele e pode produzir algumas espécies. Mas isso aqui é um contexto, uma questão muito sofisticada, é uma questão muito complexa para o 7º ano. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: entenda como adaptação, como o passar dos anos, adaptação como o quê? É o passar dos anos, de gerações em que uma espécie, né, um ser vivo, ele vai melhorando seu modo de vida naquele ambiente, naquele habitat. E se tiver muito abstrato, tenha calma que nós vamos trabalhar tudo isso aqui, né? Tópico 3. Conceito de ecossistema. A gente sabe, né? No ambiente, a gente encontra fatores vivos, que são os organismos vivos, né? A comunidade biológica, as bactérias, as plantas, os animais, os fungos, os protozoários, né? E no meio em que eles vivem, que eles sobrevivem, que eles existem os fatores não vivos, como por exemplo a luz vindo do sol, o ar, a água, os sais minerais, são os fatores abióticos. São os fatores não vivos. Repetindo, os fatores vivos, bióticos, são os organismos, seres. Os fatores não vivos, abióticos, são os sais minerais, são a água, a luz, são elementos, coisas que não estão vivas. O nome já diz, fatores não vivos. O ecossistema, vamos entender aqui. Pronto, ele deu a definição de ecossistema bem aqui. Ecossistema é o nome dado ao conjunto de todos os seres vivos e fatores não vivos de uma determinada região. Uma floresta e uma lagoa são exemplos de ecossistema. Vamos imaginar o seguinte, uma floresta. Uma floresta tem um chãozinho, tem a terra. Nessa terra tem sais minerais, tem terra, tem... Como é que se diz? Tem água nessa terra, tem gases nessa terra, tem vários outros elementos da natureza, elementos químicos diversos nessa terra. E ali no ar, né, na atmosfera e como no ar em volta ali tem gases, tem poeira, tem partículas de vários elementos também ali existentes. Tem luz,
né? Numa floresta. Uma floresta pode ter um rio passando por ela, pode ter um lago, um pequeno lagozinho, né? E nesse ecossistema existe, por exemplo, na floresta, existe uma série de seres vivos. Existe, por exemplo, animais vivendo ali, por exemplo, um macaco, existe formiga, existe uma mosca, existe plantas, né? Uma árvore, uma mangueira, um cajueiro, né? E infinidade de outras plantas, né? Por exemplo, vamos pegar aqui o seguinte. Ele deu um exemplo aqui de uma lagoa, melhor, o exemplo da lagoa. A lagoa é um ecossistema, vamos pegar o seguinte, a lagoa, tem aqui a lagoa, e dentro dessa lagoa, vamos ter uma imagem aqui melhor. Aqui. Aqui. Vamos imaginar que isso aqui é uma lagoa, né? Que está parecendo um rio, vamos imaginar que isso aqui tudo é fechado. Dentro dessa lagoa tem aqui a terra, né? O chão aqui. Tem os sedimentos nessa terra, possuem, por exemplo, sais minerais aqui, né? E outros elementos químicos que constituem a terra. É o chão, batendo disso. A areia, a argila, os sedimentos. Existe a água aqui. E dentro dessa água pode existir alguns materiais né, diluídos aqui. Existem alguns gases, por exemplo, o gás oxigênio, o gás carbônico, ele está assim. Você encontra dentro da água, né? Diluído na água aqui o gás carbônico, o gás oxigênio. Tanto é que os peixes respiram, né? E você encontra a luz, você está vendo que aqui é um ambiente iluminado. E nesse lago você encontra bactérias, bactérias aqui, pequenos seres, protozoários, algas, você encontra algas, microalgas unicelulares, algas pluricelulares maiores, você encontra plantas, né? Vegetais aqui, você encontra peixes, tá aqui um pássaro, tá aqui outro pássaro, tá aqui uma cobra, tá aqui um sapo, tá aqui um inseto, né? Aí você junta esse lago aqui com esse outro ambiente aqui terrestre, né? E forma tudo isso aqui como um ecossistema que você junta fatores bióticos e fatores abióticos. É muito interessante, muito importante vocês entenderem esse conceito. É um conceito bem simples e fácil. E vamos lá, agora vamos voltar aqui. Foi aqui, né? O conceito de ecossistema é aqui. E a gente sabe, por exemplo, que o ecossistema ele é diferente do outro. Por exemplo, um ecossistema aqui no sertão do Piauí, né? É diferente do ecossistema lá na Amazônia, né? As condições, as características desse ambiente mudam. Por exemplo, aqui é mais seco, mais quente, chove menos. Agora lá na Amazônia chove bem mais. E são dois ecossistemas, por exemplo, a gente pegar aqui a região de Teresina, a gente pega uma região mais afastada aqui na zona rural, a gente encontra a gente encontra um matagal, uma floresta. Lá é um ambiente com suas características. Se nós formos lá para o Rio Grande do Sul, nos Pampas Gaúchos, né, que é aquela graminha rasinha, ela é um ambiente mais frio do que aqui. Lá vai ter suas características próprias. Os ambientes não são iguais, né? Depende do tipo de solo, da quantidade de chuva que costuma cair, a temperatura, a intensidade da luz solar. Se tem rio perto, né? Rio longe. Os seres vivos que existem ali. Nós temos, por exemplo, aqui no Piauí, nós temos seres vivos que não existem em outros lugares do país. E tem seres vivos de outros lugares
do país que não existem aqui. Ecologia, tópico 4. Você já ouviu falar em ecologia? É a ciência que estuda os ecossistemas, ou seja, os cientistas, né, dividiram as categorias de estudo de ciências para formar especialistas em cada área, né? Eles decidiram, vamos formar especialistas em ecossistemas, aqueles que estudam aprofundadamente e são, como é que se diz, os craques, os especialistas são os que vão estudar a fundo, entender o que a fundo trabalho na questão dos ecossistemas, né? Porque ecossistema é uma coisa bem complexa, são vários e vários seres, vários e vários fatores abióticos e bióticos que esse especialista, esse cientista vai estudar. Então é uma área que precisou ser formulada para que tenha um profissional específico que entenda desse assunto, né? Aí, ó, ele botou aqui, em cada ecossistema, os seres vivos que encontramos estão adaptados à vida naquele ambiente. Ao estudar um ecossistema, os ecologistas ou ecólogos se preocupam com as relações que existem entre os vários seres aí presentes. Preocupam-se também em verificar como os fatores não vivos influenciam a forma de vida. Se eles estudam como a adaptação dos seres e verificam também como os fatores abióticos interferem na vida daquele ecossistema. Adaptações aos fatores não vivos. Vamos lá. Agora eu vou falar aqui as adaptações aos fatores abióticos, né? Tópico 5. E ele já começa aqui falando de baixas temperaturas. Ele conta uma história aqui bem legal. É bem interessante isso aqui. Vamos lá, vamos ler aqui o livro aqui, ó, começando aqui. O urso branco consegue sobreviver em um lugar frio como as geleiras da região norte da Terra, porque tem, entre outras características, uma grossa camada de gordura debaixo da pele. No inverno, algumas aves migram, ou seja, voam em busca de locais mais quentes. Elas só retornam ao lugar de origem na época em que a temperatura volta a subir. Nas regiões frias do planeta, certas espécies de roedores, de morcegos e de anfíbios entram no sono profundo, dentro de suas tocas, durante as épocas mais frias do ano. Isso é chamado de hibernação, ou seja, ele está falando que a baixa temperatura, alguns seres vivos possuem características para enfrentar esse problema. O urso branco, ele contém uma camada de gordura debaixo da sua pele que o protege, né? É como se é um isolante térmico dele. Com essa camada de gordura, ele consegue sobreviver a lugares mais frios do que nós, seres humanos, conseguiríamos. Por exemplo, se a gente fosse viver num lugar do urso branco, a gente teria que nosso corpo, do jeito que ele não aguentaria. A gente teria que usar vários casacos de pele, teria que construir residências lá que diminuíssem a temperatura, ou diminuísse o frio, né, de quem estivesse sentindo, de alguma forma aumentasse a temperatura ali naquele ambiente, mas nosso corpo, naturalmente, ele não consegue sobreviver a tão baixas temperaturas. Tem algumas comunidades, algumas sociedades, alguma comunidade de seres que vivem em regiões bem mais frias. E eles se adaptam, né, fazendo casaco de pele, né, formam os iglus, né, aquelas casinhas de gelo. Mas isso aí é uma adaptação artificial. Não é uma adaptação natural do corpo do ser humano. Que é diferente do urso branco. Ele já é naturalmente adaptado àquele ser, ou àquele habitat.
No inverno, algumas aves, chegou o inverno, elas migram, elas voam para um lugar mais quente, ou seja, que elas não suportam, se elas ficarem naquele inverno, o frio vai estar muito grande, temperatura muito baixa, né? E elas vão sofrer consequências dessa temperatura baixa. Vai ser mais difícil encontrar alimento. Elas vão ter que gastar mais energia se aquecendo, né? Vai causar, por exemplo, danos à sua saúde, aos filhotes. E por aí vai tornar mais vulneráveis a predadores. E aí essas aves decidem migrar para lugares mais quentes, né? Elas voam. E depois ela retorna ao lugar de origem quando a temperatura volta a subir, fica mais quente. Algumas espécies, quando chega o período mais frio, elas vão para um lugar, numa toca, numa caverna, e hibernam, fica lá, dormindo, descansando, né? Fica ali deitadão, fica ali relaxando durante o tempo de inverno. Acumulou muita comida, comeu, acumulou muito nutriente, né? O corpo está bem nutrido, vai para sua toca, vai para sua caverna e fica lá, hibernando, descansando, relaxando ali, até passar a época mais fria do ano. Aí ele diz aqui, a hibernação desses animais, o comportamento migratório das aves e a grossa camada de gordura sobre a pele do urso branco são exemplos de adaptações aos ambientes sujeitos a baixas temperaturas. Ou seja, são adaptações que ele tem, né? Aqui ele mostrou o esquilo do Ártico, ó, hibernando. Ele deitou aqui, tá tranquilão. Tirando uma soneca aqui, aqui, ó, esquilo do Ártico. Deitou aqui, as patinhas para cima, hiberna. Aí quando ele terminar o período de hibernação, ele volta, o ambiente ele tá mais quentinho, tá com a temperaturazinha maior, mais agradável. E aqui tem o urso branco. Aqui, ó, como é só o gelo aqui onde ele vive. Só o gelão. E aqui as aves migratórias, né? Aves migratórias marrequinas comum. E aqui uma outra condição, né, de fatores abióticos e ambiente com pouca água, né? Ele diz o seguinte: cactos são plantas típicas das regiões desérticas e semiáridas. São encontrados, por exemplo, na Caatinga, ambiente típico nos sertões do Nordeste brasileiro. Em locais com pouca água disponível, é importante que a planta não perca muita água por evaporação. Vamos fazer uma comparação. Uma roupa seca mais rápido quando estendida do que quando enrolada. Da mesma maneira, se tivessem folhas grandes, os cactos perderiam muita água por evaporação. Suas folhas seriam como roupas estendidas. Assim, os cactos exibem uma adaptação. Seus espinhos são folhas modificadas, os quais podem ser comparados a roupas enroladas que perdem a água mais lentamente. Um interessante exemplo de adaptação relaciona a obtenção de água. Um interessante exemplo de adaptação relacionada à obtenção de água é encontrado em certas plantas do cerrado, ambiente muito comum no Brasil central. Nessas áreas, a superfície do solo fica seca durante parte do ano, mas existe bastante água nos lençóis subterrâneos, alguns metros de profundidade. Muitas plantas do cerrado têm raízes profundas, algumas com mais de 15 metros. Adaptação que permite a elas obter água e sobreviver. Aqui, ó. Aqui ele deu na imagem A um cacto, né?
cactos na caatinga. O que é que o cacto tem de adaptação? A gente sabe que a planta ela sofre evaporização, por causa de transpiração. O sol bate lá a luz, o calor, o vento quente, que acaba fazendo evaporar a água lá que tem na folha. E isso vai secando a planta. A planta vai perdendo água para o ambiente. A temperatura alta, né? Aquele solzão forte, aquele ventozão seco, vai evaporando a água da planta, né? Vai puxando essa água, o processo de transpiração. E quanto maior a folha, maior é a superfície para se retirar essa água. E qual foi a adaptação das plantas para viver em ambiente seco? Que chove pouco, ou quando chove, chove tudo de uma vez só. Assim, por exemplo, em 4 meses chove um grande volume, aí depois nos outros 8 meses do ano fica aquele solzão, aquele seco, praticamente nem chove. Ou seja, passa 4 meses chovendo e passa, digamos assim, 8 meses. Ó, vamos lá. 8 meses é aquele solzão, chovendo bem pouquinho. A maior parte é o solzão e o calor. 8 meses, solzão e calor. 4 meses é aquela chuva. E é uma chuva que cai toda de uma vez. Chovendo, 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 chovendo. Ou seja, são chuvas irregulares. Por mais que chova bem nesses 4 meses, a planta ela passa 8 meses naquela secura, né? Aquele desertão. Raramente chove nessas épocas. Entendeu? É um exemplo. Tem lugar que passa 6 meses chovendo, 6 meses seco, chovendo pouco. Outros lugares passam o ano inteiro chovendo. Outros lugares passam 5 meses chovendo. Outros passam 6, outros passam 7. Existe a diferença aí, né, das estações. E depende de cada ano. As estações, por exemplo, tem um inverno que chove mais, tem um inverno que chove menos. Tem lugar que chove no verão, né? O verão é o período chuvoso, o inverno é o período seco, e depende de cada ano. Tem ano que o período chuvoso é maior do que o ano anterior, e o ano que os anos anteriores. Tem ano que a seca é maior. Então depende. Eu dei um exemplo aqui, por exemplo, de 8 meses de seca e 4 meses de período chuvoso, mas varia de cada região. E o que é que essas plantas fizeram? Em vez de ter aquela folha para sofrer o processo de transpiração que evapora água, no lugar das folhas adaptou espinhos. Ou seja, a planta ficou mais fechadinha, né? Pode ver que o cacto é mais fechadinho, e colocou esses espinhos no lugar das folhas. Ou seja, ele já não perde essa água. E essa planta ela consegue viver nesse período seco, porque não vai evaporando e perdendo sua água. E no cerrado, por exemplo, tem um período de seca, né? Aqui, ó, na letra B, o cerrado. Sabe que aqui no Piauí temos a caatinga e o cerrado, né? Também. Temos os dois. E também as matas dos cocais. Aqui no livro ele trouxe a questão do cerrado e da caatinga. Tem um período de seca no cerrado. A gente sabe que aqui no Piauí, por exemplo, no segundo semestre, né? A maior parte do segundo semestre, digamos assim, até final de novembro, né? Segundo semestre até final de novembro, chove muito pouco, né? Tanto na nossa caatinga como no nosso cerrado. E o que é que as plantas que vivem lá fazem para sobreviver? Por exemplo, no cerrado as plantas têm folhas. É diferente dos cactos, né? Tem folhas. E agora? Uma adaptação é ela perder várias folhas, perde as folhas, fica sequinha a plantinha, tem só uma folhinhazinha, 1, 2, 3, 4 folhinhas pequenininhas, só para ficar mantendo ali, não perder muita água, mas continuar vivinha. Fica aquela plantinha seca. E também essas plantas têm raízes profundas. As raízes são tão grandes que ela consegue penetrar e chegar lá no lençol freático. Ou seja, parou de chover, mas tem água acumulada no subterrâneo.
Por exemplo, essa árvore aqui, ela pode ter uma raiz que, digamos assim, tem 10 metros de profundidade aqui. E ela consegue encontrar água nos lençóis freáticos. Como a gente, por exemplo, quando a gente viaja para o interior do Piauí, por exemplo, ou saindo aqui de Teresina, você já encontra aqui no sentido da Demerval Lobão, né, o sul do Piauí, período seco, a vegetação está toda, né, toda amarelinha, toda branca, né? Tá sequinho, tudo sequinho, branquinho lá, amarelo. E passa meses assim. Mas quando chove, choveu, começou o período chuvoso, já fica tudo verde de novo. Tópico 6. Adaptação e teias alimentares. Herbívoros, carnívoros e onívoros. A gente sabe que o ser vivo ele tem necessidade alimentar, né? Ele pede nutrientes. E diferentes animais possuem diferentes características alimentares. Por exemplo, que um ser vivo que ele é herbívoro. Não, um ser vivo que é herbívoro, ele se alimenta de plantas. Um ser vivo que se alimenta de carne, carnívoro. E ser vivo que se alimenta de carne e de planta é um onívoro. Aqui, ó. Herbívoro se alimenta de plantas. O carnívoro se alimenta de carne, né, de outros animais. Uma onça, ela come uma capivara. Ela se alimentou da carne da capivara, é um outro animal, é carnívoro. E o onívoro se alimenta de animais e de plantas. Por exemplo, o ser humano vai comer um porco. Come o porco, a carne do porco, e come um arroz, come uma beterraba, come um alface, né, come um feijão. E por aí vai, ele se alimentou de carne e de vegetais. Fotossíntese. As plantas não se alimentam como os animais. As plantas são seres que produzem seu próprio alimento, são chamados seres autotróficos. Eles produzem seu próprio alimento pelo processo de fotossíntese, utilizando o que? A luz, o gás carbônico e a água. Sem luz, sem gás carbônico, sem a água, né, a planta não consegue realizar a fotossíntese. Ele diz o seguinte, ó, as plantas produzem o próprio alimento pelo processo de fotossíntese. Nesse processo, a água e o gás carbônico são transformados com o auxílio da luz e na presença de clorofila em gás oxigênio e açúcar. Este último é o alimento da planta. A água é absorvida pela planta por meio de suas raízes. O gás carbônico presente no ar entra por pequeninos orifícios denominados estômatos existentes nas folhas. Ou seja, através, por exemplo, da presença de clorofila, as plantas conseguem realizar fotossíntese e produzem seu próprio alimento. Diferente dos animais que precisam se alimentar de outros seres, né? E aqui nós vamos falar sobre as cadeias alimentares terrestres. Nos ambientes terrestres, as plantas são a base das cadeias alimentares. As plantas são as bases das cadeias alimentares. As plantas produzem o próprio alimento e são, por esse motivo, chamadas de seres vivos produtores. Esse alimento não serve apenas para a própria planta. Ele é útil também para qualquer animal que se alimente de plantas. Assim, todos os animais herbívoros dependem das plantas. Esses herbívoros, por sua vez, servem de alimento para os carnívoros e onívoros. Vamos imaginar o seguinte. Tem um exemplo bem aqui. Tá aqui. Aqui. Tem um exemplo bem aqui. E ele diz o seguinte. Herbívoros, carnívoros e onívoros são seres vivos consumidores, pois precisam consumir outros organismos para obter alimento. Vamos lá. A planta é o ser produtor,
planta. Está nesse quadrozinho bem aqui. A planta, ela produz seu próprio alimento e ela é o ser produtor. O herbívoro vem e se alimenta dessa planta. Ele é um consumidor. Ele deu o exemplo aqui do preá. Aqui, ó, o preazinho aqui, ó. Tem aqui o preazinho, ele vai e come o capim aqui. Ele é um consumidor herbívoro, porque ele se alimenta das plantas, ele é herbívoro. E esse preá, ele pode servir de alimento para um carnívoro. Ele deu o exemplo aqui da jararaca. A jararaca se alimenta do preá, ela come o preá, se alimentou da carne dele. E a gente tem o exemplo de uma cadeia alimentar. A planta, produtor, serve de alimento para o consumidor herbívoro, preá. Esse preá serve de alimento para a jararaca, que é o consumidor carnívoro. Ou seja, ocorreu uma cadeia aí de eventos, né? O produtor, a planta, serviu de alimento para o consumidor herbívoro preá, e esse preá serviu de alimento para a jararaca que comeu ele. Ó, nesse esquema, cada uma das setas deve ser interpretada como serve de alimento para, por isso que eu falei, a planta serve de alimento para o preá, e o preá serve de alimento para a jararaca. E, por exemplo, o ser humano, ele é um consumidor onívoro, né? Ele pode ser um consumidor herbívoro, consumidor carnívoro, ele se alimenta de planta e de animais. Por exemplo, o ser humano, ele pode ir diretamente no produtor, que é a planta, e comer. Ele pode ir no animal e comer esse animal. Por exemplo, um porco. Ele pode comer uma galinha, pode comer um peixe, né? Ele se alimenta desses seres. Seres vivos decompositores. A gente sabe que a natureza ela funciona em ciclos. Seres vivos nascem, crescem, reproduzem e morrem. E depois que ele morre, fica lá o corpo, o resto da eternidade lá paradão na natureza? Não. E é isso que ele vai explicar agora. A gente sabe que os seres morrem, as folhas da árvore caem. Esse preazinho, ele pode morrer de velhice e o corpo dele vai parar no meio da floresta. E o que é que vai acontecer com o corpo dele? Vai ficar ali pela eternidade, por milhões de anos, aquele corpo lá? Não. Ele diz o seguinte aqui no livro: após a morte de um organismo, seus restos vão apodrecendo, ou seja, vão sofrendo decomposição sob a ação dos seres vivos, decompositores. Alguns exemplos de organismos decompositores são os fungos e as bactérias. Podemos dizer que eles estão adaptados a obter seu alimento dos restos, ou a obter seu alimento em restos de organismos mortos. Folhas, frutos, galhos, troncos de árvores, fezes e cadáveres são utilizados pelos decompositores em sua alimentação. Esses seres vivos são bastante importantes para o ambiente, pois fazem uma espécie de reciclagem nos restos produzidos pelos seres vivos. Ao realizar a decomposição, deixam no solo muitos nutrientes importantes para as plantas. São nutrientes que adubam o solo, isto é, que são essenciais para o desenvolvimento das plantas, que são o ponto de partida das cadeias alimentares terrestres. Vamos lá. Folhas, frutos, galhos, tronco de árvores, fezes, cadáveres, eles chegam no solo, ficam lá no solo, começam a apodrecer e entram em ação os seres decompositores, principalmente aí os fungos e as bactérias. Eles começam a decompor esses restos, né, de seres vivos e começa a soltar para o solo, integrar esses nutrientes, fazer um processo de reciclagem. Eles deixam no solo os nutrientes que estavam nesses restos de seres vivos. Por exemplo, um tronco de uma árvore caiu, né, tá morto, começou a apodrecer. Vêm os fungos e bactérias e começa o processo de decomposição lá. Esses animais, eles se alimentam disso, né? Eles realizam
Suas sobrevivência disso, são adaptados a fazer isso e vão jogando no solo os nutrientes adquiridos nesse processo, né? Isso é importante porque que ele deixa nutrientes no solo, por exemplo, para as plantas. As plantas, elas precisam de sais minerais e vários outros nutrientes que existem no solo. Ou seja, sem um decompositor, o ciclo da vida não existe. Porque ele deu meio que um esquema. A planta, produtor, serve de alimento para o preá, que serve de alimento para a jararaca. Está aqui a setinha. Os três servem de alimento para os decompositores. Os decompositores não tem problema, não tem frescura com ninguém, né? Morreu seja quem for, começou a apodrecer lá, eles, seja uma árvore, seja um animal, né? Pode ser o que for, eles vão lá, chegou na terra, joga o nutrientezinho para a terra, ó, e esses nutrientes que ficarem na terra vão servir para a sobrevivência das plantas e recomeça o ciclo. A planta pega os nutrientes, aumenta, se reproduz, cresce, né? Nasce, cresce, reproduz e ela é morta pelo quê? É morta pelo preá que come ela, e esse preá que é comido pela jararaca, e todos eles em alguma hora, por circunstâncias da natureza, morrerão, suas partes vão para os decompositores, né? Não só quando eles morrerem, por exemplo, um preá soltar fezes na floresta, essas fezes contêm nutrientes, né? Que os decompositores vão pegar essas fezes, vão fazer a decomposição e jogar os nutrientes das fezes ali no solo. Cadeias alimentares aquáticas. Agora vamos trabalhar num ambiente aquático, né? Nos ambientes aquáticos, como rios, os lagos, os oceanos, as cadeias alimentares se iniciam, de modo geral, com organismos muito pequenos, que fazem fotossíntese. O conjunto desses organismos que vivem na água é chamado de fitoplâncton. E os seres que formam tão pequenos, os seres que o formam são tão pequenos que só podem ser vistos em detalhes com auxílio de microscópio. Entre esses seres incluem-se muitas espécies de aves. Por exemplo, na vida da água, temos o fitoplâncton, que é formado principalmente por algas, né? Essas algas, elas realizam fotossíntese, são seres produtores. Está mostrando né? Eles são seres produtores. Eles são seres bem pequenos. Eles só são vistos em detalhes com auxílio de microscópio, né? São formados principalmente, né? Inclui-se muitas espécies de água. São seres muito pequenos que realizam fotossíntese, ao fitoplâncton aqui, ó. Fitoplâncton. Eles são seres muito pequenos, formados principalmente por algas que realizam fotossíntese. O fitoplâncton serve de alimento para outros organismos aquáticos, inclusive para os vários seres muito pequenos que normalmente também só podem ser vistos em detalhes com a ajuda do microscópio, e que são coletivamente denominados zooplâncton. Então, existem seres também minúsculos, microscópicos, que, por exemplo, os protozoários, né? Eles se alimentam dessas algas minúsculas, para sobreviver. Eles são, por exemplo, consumidores. E o nome que se dá a esses seres é chamado de fitoplâncton, né? Ele aqui está um 2. Tá vendo essas algazinhas? E aqui servem de alimento para o fitoplâncton. Olha aqui, ó, eles são seres bem pequenos, protozoários. O plâncton, conjunto formado pelo zooplâncton,
e pelo fitoplâncton, é o alimento de muitos organismos aquáticos, como é o caso de alguns peixes pequenos, que por sua vez são devorados por peixes maiores, e assim por diante. O plâncton pode servir de alimento para animais bem grandes, como a maioria das abelhas, a raia-manta e o tubarão-baleia. Nas cadeias alimentares aquáticas, também há a atuação de decompositores, que devolvem à água nutrientes necessários ao desenvolvimento do fitoplâncton. Vamos lá, tem uma cadeiazinha bem interessante. Temos alguns esquemas aqui. O fitoplâncton serve de alimento para o zooplâncton. Zooplâncton são pequenos seres, né? Seres também só podem ser vistos especialmente por microscópio. Esses zooplânctons e o fitoplâncton podem servir de alimento para os peixes pequenos. Os peixes pequenos podem servir de alimento para os peixes um pouco maiores. Esses peixes um pouco maiores podem servir de alimento para um peixe maior ainda, né? Porque tem conhecimento em criar peixe, a gente coloca alguns peixes pequenos, nesses peixes vão servir de alimento para outro tipo de peixe, né? Existe muito isso, quem trabalha com criação de peixe entende bem disso. Quais são as espécies de peixe que servem, né, para alimentar outros peixes maiores que você quer criar e vender, né, para comer, o que você precisar. A gente sabe que no ciclo da vida vai chegar uma hora que esses seres vão criar dejetos, esses seres podem morrer, ir lá para o sedimento, lá para o fundo. E quem vai trabalhar agora são os decompositores. Vai decompor o que encontrar lá e vai colocar os nutrientes de volta no ambiente aquático, seja na água, seja lá no solozinho do fundo da água, né, do lago, do rio, do oceano. E a gente sabe, e aqui, ó, ele deu o exemplo da alga, né? Pequenas plantas, pequenos seres, zooplâncton, que serve de alimento para o peixe, para peixes maiores, para animais bem maiores se alimentam do peixe. Chega uma hora, esse pássaro aqui, chega uma hora que todo mundo morre, lança um dejeto, lança as fezes ali, e os decompositores vão pegar isso, vão fazer a decomposição. Eles vivem disso, vivem assim, eles precisam que isso aconteça e jogam os nutrientes de volta ao ambiente, na água, no solo, por aí vai. Há outros seres que se alimentam diretamente do plâncton, né, que é o fitoplâncton e o zooplâncton, que é o tubarão-baleia. Ele vai e se alimenta desses seres vivos, em quantidades enormes. Se alimenta desses seres vivos em quantidades enormes e vive disso. Agora, teias alimentares. Agora o negócio começou a ficar bem mais complexo, né? Olha isso aqui. A gente viu o mais simples, que é a cadeia. Um produtor, aí tem um consumidor, aí tem outro consumidor. Agora nós vamos juntar vários e vários seres. Ele termina com adaptação, propagação da espécie. Pronto, é isso aí. Teias alimentares, vamos lá. Os seres produtores, as plantas, as algas e algumas espécies de bactérias compõem a base das cadeias alimentares existentes nos ecossistemas, pois produzem substâncias que servem de alimento para si e para os outros seres vivos, ou seja, são organismos autotróficos. Os seres não produtores, por outro lado, são heterotróficos, isto é, estão adaptados a obter energia a partir de outros organismos. São heterotróficos os seres consumidores e os decompositores.
Cada ser vivo participa em geral de várias cadeias alimentares. Uma representação mais real das relações de alimentação no ecossistema é feita por meio de uma teia alimentar, como a que aparece no esquema a seguir. Ou seja, autotrófico produz seu próprio alimento, são os produtores. Heterotrófico são seres que precisam se alimentar de outro, obter energia, se alimentar de outros seres vivos. Os consumidores, os decompositores, eles se alimentam de partes de outros seres vivos, né? E aqui a teia alimentar é o que? A junção de várias cadeias alimentares. Por exemplo, a capivara, ela não participa apenas de uma cadeia alimentar. Ela tem mais de uma. Ela come o capim, serve de alimento para os decompositores. Come o capim, serve de alimento para a onça. A onça, ela tem como fonte de alimento o tamanduá, o macaco, a capivara, né? O tamanduá, olha, ele come o cupim, né? E o cupim, ele come a planta. E o tamanduá, ele pode servir de alimento para a onça, né? E no fim da sua vida, ou nos seus dejetos, as fezes que ele joga no ambiente, vai servir como fonte de energia para os decompositores. A gente tem uma série de seres vivos que se correlacionam, eles se correlacionam entre si. Vou dar um exemplo bem interessante lá. A lagarta se alimenta da planta, se alimenta do fruto, né? Se alimenta do capim. Ela se alimenta de 3 produtores aqui. Só que a lagarta ela pode ser comida pelo pássaro ou pela perereca. Esse pássaro pode ser comido pelo gavião e ele pode ser comido pela serpente. A serpente pode se alimentar da perereca, ou seja, está vendo aqui várias relações de animais, aqui é a chamada teia alimentar. É um esquema, né, de várias cadeias alimentares. Continue dando uma olhada, nós vamos responder exercícios sobre isso. Um exercício sobre questão de teias alimentares e vamos seguir em frente, né, que a aula já está encerrando. Adaptações ligadas à alimentação. Tópico 7. Ou seja, são adaptações que os animais vão ter para se alimentar. A língua do tamanduá, que é revestida de muco, líquido pegajoso, é um exemplo de característica relacionada à obtenção de comida. O tamanduá consegue alcançar formigas em alguns locais que eles são acessíveis somente porque ele possui uma característica adaptativa, ou seja, ele tem uma língua, né, que seja muito comprida, ela é revestida de um líquido pegajoso que quando entra em contato com as formigas, elas grudam nesse líquido. Tá lá a formiga lá no formigueiro. O tamanduá mete a língua lá no formigueiro. A língua tem um líquido pegajoso que faz grudar as formigas. Alcança uma língua muito comprida e puxa de volta já com várias formigas na boca e come. O bico do beija-flor, fino e comprido, é uma adaptação que lhe possibilita alcançar líquidos nutritivos nas flores. Insetos servem de alimento, por exemplo, para certos pássaros. Se o inseto se parece com uma folha, então é menos provável que seus predadores o vejam entre as folhas, o que aumenta sua chance de sobreviver. Assim acontece com o bicho-folha. Trata-se de um exemplo de camuflagem, isto é, por ser visivelmente parecido com outras formas presentes no ambiente, o bicho-folha é frequentemente confundido por elas. Aqui, ó, ele deu o exemplo da língua de rã. A rã, ela solta aquela linguinha para obter o alimento. Tem algum inseto voando ali, a rã pula, solta a linguinha, puxa o inseto, né? Aqui, ó. Diz que a imagem não está muito boa. Deixa eu dar uma... que ela pulou, né? Aí soltou a linguinha, vai pegar o inseto.
E aqui o bicho folha. Olha como ele se parece, né? Os insetos parecidos com folha. Ele fica camuflado. Quando, por exemplo, um predador está lá na floresta, ele olha todos os cantos, todos os lados, só vê folha. Tudo verde, todo verde. Aí o bicho folha passa despercebido, ele não é comido pelos predadores, né? Por exemplo, uma rãzinha ali, um pássaro, chega ali nos galhos, olha para um lado, olha para o outro, só vê folha, só vê folha. E tá lá o bicho folha camuflado, não é percebido pelos predadores. Ele, com isso, ele tem mais chance de sobreviver, né? E aqui uma adaptação, ó, uma caça. Correr para fugir do predador é uma adaptação, como faz a impala para escapar do guepardo. Nessa foto tirada na reserva de Masai Mara do Quênia. As mais ágeis terão possibilidade de sobrevivência. Isso aqui é lógico, né? O impala, ele vive num ambiente que existem guepardos, né? Como parente da onça, né? Falando assim, de modo simples, ele é um parente da onça. Falando de modo assim genérico, né? O impala corre para fugir do guepardo. Aqueles impala que forem mais rápidos, mais ágeis, terão mais chance de fugir do guepardo. Se aquele for mais lento, né, será pego pelo guepardo e servirá de alimento. Item 8. Eu vou ficar até... Eu vou terminar essa aula aqui no item 10, né? Então, o item 8, você trabalha o 8, 9 e o 10. Até o 8 e o 9. O item 10 vai ser a próxima aula para frente, até terminar o conteúdo, e aí só resolver as questões. Adaptações relacionadas à propagação da espécie. Nas plantas com frutos, estes costumam conter sementes que podem gerar novas plantas. Frutos bonitos, suculentos e saborosos são apreciados por muitos animais. Eles comem os frutos e engolem as sementes ou as deixam cair. Acontece que sementes engolidas saem intactas nas fezes desses animais. O animal muito provavelmente estará em outro local no momento que eliminar as sementes nas fezes. Nesse local crescerá uma nova planta. Se as sementes encontrarem boas condições para germinação, vamos lá. Nesse local crescerá uma nova planta. Se as sementes encontrarem boas condições para germinação. Lendo melhor, né? Eu li muito rápido aqui. Aí está mostrando a adaptação, por exemplo, as plantas elas precisam disseminar sementes. Essas sementes se tornarão outras plantas. E uma adaptação que existe é que as plantas produzem frutos. Esses frutos são suculentos. Chegam pássaros que comem esses frutos. E quando eles comem esses frutos, eles acabam engolindo algumas sementes, né? Come o fruto e acaba engolindo algumas sementes. Por exemplo, esse aqui, ó. Tucano-sul, ele está comendo mamão no Pantanal. Quando ele come esse mamão, ele acaba engolindo muitas sementes. Ele vai voar, vai para outros locais, enquanto ele está voando, ou está em outro galho, ou está em outro espaço, ele solta suas fezes. Nessas fezes vão estar juntas as sementes intactas nas fezes. As sementes não são digeridas pelo tucano-sul. Ou seja, no local que caíram essas sementes, vai nascer uma nova planta, se ela estiver no local adequado, né, com condições adequadas. Isso é uma adaptação para a dispersão das plantas. A planta que tiver um fruto suculento, que tiver pássaros na região, né, vai conseguir se espalhar por aquele ambiente. No início do capítulo ele fala do jupará, né? O jupará ele ajuda a semear o cacaueiro.
As sementes do cacaueiro ele vai jogando nos locais. O carrapicho exibe outro exemplo de adaptação ligada à propagação da espécie. Esse fruto gruda no pelo de animais e pode ser levado a outros lugares, onde eventualmente cai e suas sementes podem originar novas plantas. Ou seja, está passando uma onça e o carrapicho gruda, tá bem aqui. Aqui, ó, o carrapicho aqui, ó. Ele tem espinhos. Grudou na pele da onça e a onça viaja lá pelo Pantanal, viaja pelo Cerrado. E chega uma hora que esse carrapicho cai em outro lugar e, se tiver condições adequadas, ele vai crescer ali. Ele fica grudado até mesmo nas nossas roupas, né? Quem nunca jogou bola num campo e tinha carrapicho, né? E grudou no pé, aqueles espinhos, grudou no calção, né? Grudou na nossa perna. Gruda muito e dói, né? Dói bastante. E aqui ele termina. Existem certos frutos, como plantas que possuem pequenos prolongamentos laterais, e outros que são leves com prolongamentos que parecem plumas. Esses frutos podem ser levados a grande distância pelo vento, né? Ele deu o exemplo dos frutos salados da árvore tipuana. Eles podem ser espalhados pelo vento graças aos prolongamentos laterais. Ou seja, tem esse prolongamentozinho, ó, esse negóciozinho abertão. Bateu um vento forte, levou. Consegue levar, né? Os frutos, né? Pelo vento, ó. Tem esses prolongamentos. Bateu o vento, tem essa questão, eles podem ser espalhados pelo vento. E, por exemplo, o dente de leão, né? Ele tem essas plumas e tem aqui a sementezinha aqui embaixo. A pluma vai sendo levada pelo vento, né? Por longas distâncias. E vai chegar num local mais distante, vai, como é que se diz? Vai crescer naquele local se tiver condições adequadas. Interação com outros seres vivos. Em qualquer ecossistema, podemos encontrar inúmeros exemplos de interações entre seres vivos. A relação do herbívoro com o vegetal que ele come ou do carnívoro com sua presa são exemplos de interações adaptativas entre os seres vivos. Um outro exemplo de interação acontece entre as espécies de peixe-palhaço e certas espécies de anêmona do mar. Nos tentáculos, essas anêmonas do mar têm estruturas que disparam minúsculos filamentos que podem injetar substância tóxica, paralisando as presas das quais se alimentam. O peixe-palhaço não é atingido porque produz uma substância que reverte seu corpo e impede o disparo de filamentos. Essa característica adaptativa de conseguir viver em meio aos tentáculos das anêmonas do mar ajuda o peixe-palhaço a se proteger de seus predadores e também a obter sobras de alimentos de anêmonas. Ou seja, existe interação entre os seres. Ele deu o primeiro exemplo aqui, ó. O herbívoro que come o vegetal, do carnívoro que come o herbívoro. Ocorre interação. Os seres vivos eles não vivem isolados. Ele deu o exemplo aqui do peixe-palhaço, que é o Nemo, né? O Procurando Nemo. A anêmona do mar, ela possui tentáculos que elas são tóxicos, né? Chega um outro peixe, chega um molusco, né? Encosta nos tentáculos da anêmona, injeta, né? Substância tóxica que acaba matando seres pequenos, crustáceos, os moluscos, outros peixes. Chegam lá na anêmona, encostam e morrem, levam, né? Essa substância tóxica. E a anêmona come esses seres vivos. E o peixe-palhaço acaba comendo os restos, né? Se alimentando das sobras de alimento das anêmonas. Aquela se alimenta desses seres, sobra alguns restos de alimento e o peixe-palhaço, o Nemo, né? Ele vai e acaba se alimentando. No filme, o filme Procurando Nemo, o pai pede para o filho para sempre ficar na anêmona, né? Eles vivem lá porque lá eles ficam protegidos. Pede para ficar sempre lá, não se afastar muito da anêmona. E
E esse é um exemplo de interação entre seres. A gente está vendo um peixe, né, o peixe palhaço e uma anêmona do mar. Olha como são seres extremamente diferentes, né? E eles interagem entre si. E o peixe palhaço ele sai com vantagem nessa relação, né? E aqui a gente encerra a aula. Vamos continuar aqui na parte 10, tópico 10. Terminando a parte da teoria do livro, vamos fazer as questões. Continue lendo o livro. Sempre importante ler o livro antes, durante e depois das aulas, né? Eu vou lendo aqui junto com vocês. Vocês, durante as aulas, vão lendo comigo. Terminando a aula, releia o livro. Antes das próximas aulas, dê uma lida, né? Seja quando o assunto é novo, seja quando o assunto já foi estudado. E termina aqui a aula.